Ela dedicou 12 anos da vida a um homem que foi embora por uma aventura com uma mulher mais jovem. Mariana ficou sozinha, com a filha pequena e o coração destruído. Sem emprego, sem planos e sem chão, ela fez a única coisa que pôde. Recomeçou do zero. Um ano depois, quando ele voltou arrependido pedindo uma segunda chance, ele não reconheceu mais a mulher que encontrou na porta. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Naquela noite, Mariana sentiu o peso da vida inteira desabar em cima dela sem aviso. A casa estava em silêncio. A filha dormia no quarto ao lado, e Paulo, sentado diante dela, parecia um estranho, usando o rosto de um homem que ela conhecia há 12 anos. Ele não chegou gritando, não bateu portas, não levantou a voz. Foi pior do que isso. Falou com calma, como se já tivesse ensaiado aquilo muitas vezes, como se estivesse apenas encerrando um assunto qualquer. Mariana, eu quero me divorciar. Por alguns segundos ela não respondeu. Apenas o olhou tentando encontrar naquele rosto alguma pista de que aquilo era um engano. Mas não havia. O homem que ela amou, que acompanhou em cada luta, em cada mudança de emprego, em cada noite apertada, estava ali para dizer que queria ir embora. O peito dela travou. A garganta secou. O ar pareceu ficar pesado dentro da sala. Você está falando sério? Ela perguntou quase sem voz. Paulo passou a mão pelo rosto, evitando encará-la de verdade. Estou. Eu não aguento mais essa vida. Não sinto mais a mesma coisa, não faz mais sentido continuar. Mariana sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos pés dela. Não era só a frase, era o tom, era a frieza, era a covardia de falar em não sentir mais a mesma coisa depois de 12 anos de casamento, depois de tantas renúncias, depois de tudo o que ela fez para que ele chegasse até ali. Ela largou seus próprios planos para cuidar da casa, da filha e do futuro dos dois. Enquanto ele subia na empresa, ela segurava a vida com as duas mãos. E a Mara? Foi a primeira coisa que ela conseguiu dizer, lembrando da filha dormindo no quarto. Eu vou continuar ajudando no que for preciso. A resposta veio tão limpa que doeu ainda mais, como se uma pensão pudesse substituir um pai, como se um depósito mensal pudesse apagar a presença de uma família inteira. Mariana respirou fundo, tentando se manter firme. Tem outra mulher? Perguntou, olhando diretamente para ele. Paulo hesitou por um segundo, e esse segundo valeu mais do que qualquer resposta. Não começa com isso. Era sim. Ela sabia que era. Havia algo escondido ali, algo sujo, algo que ele não queria dizer em voz alta, mas ele não precisava confessar. O silêncio dele já fazia esse trabalho. Mariana se levantou devagar, sentindo o corpo inteiro tremer por dentro. Andou até a cozinha sem saber se estava fugindo ou se apenas precisava de ar. A mesa ainda estava posta. O jantar ainda estava quente. Tudo parecia normal demais para uma noite em que a vida acabava de mudar. Paulo permaneceu na sala, sem seguir atrás dela. E isso a machucou mais do que deveria. Ele não tentou abraçar, não tentou explicar, não tentou lutar pelo que os dois tinham construído. Apenas esperou como quem já tinha decidido tudo sozinho. Lá no corredor, o som leve de Mara se mexendo no quarto fez Mariana parar. A filha era pequena demais para entender o que estava acontecendo, pequena demais para merecer aquela dor. Mariana encostou a mão na parede e respirou fundo para não desabar ali mesmo. Depois voltou para a sala com os olhos cheios, mas ainda de pé. Você vai destruir a nossa família assim? Perguntou com a voz quebrando no meio. Paulo desviou o olhar. Não quero brigar, Mariana. Só quero que isso termine da forma menos dolorosa possível. Ela quase riu da crueldade daquilo. Menos dolorosa. Não havia nada menos doloroso em ouvir o homem com quem se dividiu por 12 anos dizer que não queria mais ficar. Não havia forma suave de chamar abandono. Não havia jeito delicado de explicar uma traição. Quando ele saiu, a porta fechou com um barulho seco, que pareceu ecoar pela casa inteira. Mariana ficou parada no meio da sala, sem saber para onde olhar. O casamento continuava nos quadros da parede, nas fotos da família,
nos brinquedos da filha espalhados pela sala, mas o homem que tinha feito parte de tudo aquilo já não estava mais ali de verdade. Ela foi até o quarto de Mara com passos lentos. A menina dormia de lado, abraçada ao travesseiro com o rosto inocente e tranquilo de quem ainda não sabe que o mundo pode desabar. Mariana ficou olhando para a filha por longos segundos antes de se sentar na beirada da cama. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, quentes, pesadas. Ela chorou com uma das mãos sobre a boca para não acordá-la. Naquela madrugada, quando finalmente se permitiu ficar sozinha na cozinha, Mariana lembrou de tudo o que viveu com Paulo. Lembrou dos anos difíceis, do dinheiro contado, das noites em que cozinhava pensando no almoço do dia seguinte, da vez em que ele perdeu o emprego e ela foi quem segurou a casa sem reclamar. Lembrou do sonho de terem uma vida melhor quando ele fosse promovido. Lembrou de como sempre acreditou que o amor deles era forte o bastante para resistir. Mas agora ele havia escolhido outra coisa. E Mariana ainda não sabia o nome dessa outra coisa, mas já sentia que tinha rosto, perfume, juventude e um lugar que ela não ocupava mais. Quando o dia seguinte amanheceu, ela continuava ali, machucada, sem respostas, tentando parecer normal para a filha e para o mundo. Mas dentro dela, algo já tinha rachado de vez. E por mais que doesse, aquela rachadura também era o começo de outra coisa. O começo da mulher que ainda iria se levantar. O começo de um recomeço que ela nem imaginava, mas que já começava a nascer no meio da dor. Na semana seguinte, Mariana aprendeu que a dor não some só porque o mundo continua girando. Paulo já não morava mais com elas, mas sua ausência ocupava cada canto da casa. A cadeira vazia na mesa, a camisa que ele deixou no armário, a caneca esquecida na cozinha. Tudo lembrava que a vida dela tinha sido dividida ao meio sem permissão. Mara perguntava pouco, mas olhava muito. A menina sentia a mudança no ar, e mesmo sem entender tudo, sabia que algo importante tinha quebrado. Mariana tentava protegê-la. Respondia com calma quando perguntavam do pai e dizia que ele estava passando por um momento difícil. Só que, quando fechava a porta do quarto à noite, a própria força ia embora junto com a luz. Foi Dona Lúcia quem percebeu primeiro que a filha estava se apagando. Numa tarde de visita, encontrou Mariana sentada na cozinha, sem fome, sem ânimo, com o olhar perdido em algum lugar longe dali. "Você não pode se abandonar assim", disse a mãe, com a voz firme de quem já viveu dores parecidas. "A separação dele não pode virar o fim de você." Mariana baixou os olhos. "Eu achei que ele ia ficar. Achei que tudo o que construímos valia alguma coisa." Dona Lúcia segurou as mãos da filha com carinho. "Valia. Só que ele não soube enxergar. Não confunda o erro dele com o seu valor." Essas palavras não curaram nada de imediato, mas ficaram ecoando dentro dela. O problema era que o tempo também não esperava Mariana se recompor. As despesas continuavam chegando. A rotina com Mara precisava seguir, e o advogado de Paulo apareceu com um documento que fez a ferida abrir de novo. O divórcio teria que andar rápido. Havia um prazo para Mariana assinar os papéis. Paulo dizia que queria resolver tudo de forma tranquila, mas, por trás da calma, empurrava uma decisão que deixava claro que ele já tinha virado a página. Mariana leu cada linha com o coração apertado. Não queria guerra. Também não queria se dobrar diante de algo tão cruel. Naquela mesma noite, sem que ninguém visse, ela pegou o celular e começou a olhar as redes sociais. Primeiro viu fotos de Paulo em eventos da empresa. Depois imagens em restaurantes. Depois viagens curtas. Em quase todas elas havia uma mulher jovem ao lado dele. Bonita, bem arrumada, sorrindo com aquela confiança de quem sabe exatamente o lugar que ocupa. Mariana sentiu o peito gelar. Era Fernanda. Não a conhecia pessoalmente, mas o nome apareceu em algumas marcações, comentários e fotos antigas. Secretária da empresa. A mulher que Paulo escondia atrás de desculpas vagas, de cansaço, de falta de sentido, de silêncio. Tudo se encaixou de uma só vez. E o que mais doía não era apenas a traição. Era o tempo. A sensação de que ele já vivia outra história enquanto ainda fazia parte da dela.
Ela ficou parada olhando para a tela do celular até os olhos arderem. Quando finalmente desligou o aparelho, sentiu uma raiva limpa nascer dentro do peito. Não aquela raiva que destrói, mas a que desperta. Na manhã seguinte, Mariana tomou uma decisão que mudou tudo. Se Paulo escolheu sair, ela escolheria levantar. Se ele podia construir outra vida, ela também poderia construir a dela. Não seria fácil. Não seria bonito no começo, mas seria verdadeiro. Sem experiência formal, sem currículo de escritório, sem alguém para indicar, ela saiu em busca de trabalho. Foi de porta em porta, ouviu recusas, enfrentou olhares apressados até que, no fim do dia, apareceu uma vaga de faxineira em uma empresa de médio porte perto de casa. O salário era modesto, mas era o suficiente para começar. Mariana hesitou por poucos segundos. Depois aceitou. No primeiro dia, entrou no prédio com o coração acelerado e a cabeça baixa. Não se sentia preparada para aquilo, mas carregava algo que ninguém podia tirar dela: resistência. As mãos tremeram ao pegar o balde. A vassoura pareceu pesada demais no início, e a vergonha quase apertou sua garganta. Ainda assim, ela ficou. Foi Cleo, uma funcionária simples e gentil, quem percebeu que aquela nova colega estava lutando para não desabar. Em vez de tratar Mariana com pena, Cleo puxou conversa, sorriu, mostrou onde ficava cada coisa e a fez sentir menos sozinha. Se precisar de ajuda, é só chamar, disse ela. Mariana agradeceu com os olhos marejados. Era pouco, mas naquele momento parecia muito. Os dias seguintes foram duros. O corpo doía, a mente também. Mas, aos poucos, o trabalho começou a devolver algo que ela tinha perdido: a sensação de utilidade. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana estava fazendo algo que era só seu. Não como esposa de alguém, não como sombra de uma família em pedaços. Era dela. Em casa, Dona Lúcia ajudava com Mara sempre que podia. A menina ia para a escola. Depois passava um tempo com a avó. E no fim do dia voltava para os braços da mãe. Essa rotina simples se tornou o alicerce do recomeço. Mariana ainda chorava escondida. Ainda sentia a dor da rejeição e da humilhação, mas já não estava parada. No fim de uma tarde, ao sair do trabalho, ela subiu no ônibus cansada, encostou a cabeça no vidro e percebeu uma coisa pequena, porém decisiva. Havia sobrevivido àquele dia. E ao outro. E ao outro também. Não era felicidade ainda, mas era caminho. Dessa vez, ela não estava fugindo do passado. Estava caminhando na direção de uma vida que começava a ser escrita de novo. Na empresa onde conseguiu emprego, Mariana começou sem perceber que sua vida estava prestes a mudar de novo. Nos primeiros dias ela ainda chegava com o coração apertado, tentando parecer invisível entre corredores longos, elevadores barulhentos e gente apressada que mal notava sua presença. Mas havia nela uma força discreta que chamava a atenção de quem sabia olhar com cuidado. Mesmo cansada, mesmo machucada, ela fazia seu trabalho com dignidade, sem reclamar, sem se vitimizar, sem perder a delicadeza. Foi justamente essa postura que chamou a atenção de Roberto. Ele era o dono da empresa, um homem de 50 anos, bem-sucedido, reservado e de fala tranquila. Havia nele uma presença firme, mas nunca arrogante. Roberto carregava consigo o peso de quem já havia vivido decepções, inclusive no amor, e por isso não se aproximava de ninguém de forma apressada. Quando começou a notar Mariana, não foi por pena, nem por curiosidade, foi por respeito. Ele viu uma mulher se reconstruindo em silêncio, e isso mexeu com ele de um jeito inesperado. O primeiro contato foi simples. Um bom dia dito no corredor. Uma pergunta educada sobre o setor. Depois, outro comentário leve, quase casual, na copa da empresa. Mariana estranhou a atenção, mas manteve distância. Tinha medo de interpretar errado qualquer gentileza. Depois de tudo o que viveu, não queria se machucar outra vez. Ainda assim, era difícil não notar que Roberto era diferente dos homens que já tinham cruzado seu caminho. Ele não invadia, não insistia, não tentava dominá-la com palavras bonitas. Apenas aparecia, com respeito, e saía deixando uma sensação boa no ar. Enquanto isso, Sônia, funcionária do RH, começou a observar tudo com antipatia.
Ela havia nutrido durante muito tempo uma esperança silenciosa de que Roberto um dia olhasse para ela de outro jeito. Não era amor de verdade, era desejo de posição, de prestígio, de ser vista ao lado do patrão. Quando percebeu que ele estava prestando atenção em Mariana, sentiu uma irritação imediata. E a irritação se transformou em inveja. Sônia começou a comentar coisas pelas costas, a levantar dúvidas, a espalhar insinuações sobre a nova funcionária. Quis pintar Mariana como alguém fragilizada demais, talvez oportunista, talvez carente. Tentou usar o passado dela contra ela, mas Roberto percebeu o movimento quase de imediato e, quando confrontado por uma dessas insinuações, respondeu com calma, sem levantar a voz. O passado dela não diminui quem ela é hoje. A frase cortou o ar entre os dois. Mariana, aos poucos, foi se sentindo mais segura naquele novo ambiente. Cleo, a colega simpática que a acolheu desde o primeiro dia, tornou-se uma espécie de apoio silencioso. Era com ela que Mariana dividia o café, os pequenos cansaços e até algumas risadas tímidas. Em pouco tempo, deixou de se sentir totalmente sozinha. E isso fazia diferença. Porque quando uma mulher volta a ser tratada com humanidade, ela começa a se lembrar de si mesma. Roberto percebeu essa transformação e passou a se aproximar com mais frequência, sempre de forma cuidadosa. Às vezes aparecia na copa apenas para conversar. Outras vezes fazia perguntas sobre a rotina dela, sobre Mara, sobre o que ela gostava de fazer fora do trabalho. Mariana respondia com cautela, mas sem frieza. Era impossível não perceber que havia algo verdadeiro nas intenções dele. Ainda assim, ela mantinha a guarda alta. Não queria repetir erros, não queria acreditar rápido demais. O vínculo entre os dois começou a crescer justamente porque nenhum dos dois tentava forçar o outro. Havia conversa, havia atenção, havia silêncio confortável. E aos poucos, Mariana se viu sorrindo em situações pequenas, sem esforço. O trabalho continuava pesado, a vida ainda tinha dificuldades, mas agora existia um espaço de leveza que ela não esperava encontrar ali. Um dia depois do expediente, Roberto ofereceu uma carona. Mariana hesitou, mas acabou aceitando. Durante o trajeto, conversaram sobre coisas simples como o trânsito, a cidade, os filhos, a vida. Em algum momento, Roberto falou sobre a importância de recomeçar depois de uma perda. Mariana ouviu em silêncio e percebeu que ele falava com conhecimento de causa. Ele também sabia o que era ser quebrado por dentro e ainda assim continuar andando. A conversa terminou com uma delicadeza que ficou rondando o coração dela por horas. Naquela noite, Mariana chegou em casa mais quieta, porém menos pesada. Mara percebeu a diferença e perguntou se a mãe estava feliz. Mariana sorriu de leve e disse que ainda estava aprendendo. E era verdade. Ela não tinha recuperado tudo o que perdeu, mas já não estava presa ao que o passado havia feito dela. Enquanto isso, Sônia continuava observando, cada vez mais incomodada com a proximidade entre Mariana e Roberto. Só que, quanto mais tentava mexer os pauzinhos, mais ficava evidente que sua influência ali era pequena. Roberto não estava impressionado com fofoca, e Mariana não era mais a mulher destruída que qualquer olhar atravessado conseguia derrubar. No fim, já não era mais sobre a traição que destruiu uma família. Era sobre uma mulher que começou a voltar para si mesma e um homem que soube enxergar o valor dela antes que ela mesma conseguisse ver. Esse foi o começo de algo novo, bonito e silenciosamente poderoso. Mariana já não caminhava pela empresa como quem pede desculpas por existir. Ela começou a ocupar o próprio espaço com mais firmeza, mais leveza, e uma confiança que surgia devagar, mas era impossível de esconder. A rotina continuava puxada, os problemas ainda existiam, mas algo dentro dela havia mudado de lugar. Ela já não esperava migalhas de afeto nem aprovação de ninguém. Agora, o que fazia sentido era seguir em frente. Roberto percebeu essa mudança com clareza. A cada conversa, a cada café na copa, a cada carona oferecida sem segundas intenções, o carinho entre os dois crescia de maneira natural. Não havia pressa. Não havia pressão. Havia respeito, presença
e um interesse genuíno que Mariana nunca tinha sentido antes. Isso a assustava e a acalmava ao mesmo tempo. Roberto não tentava consertá-la nem salvá-la. Ele apenas a enxergava inteira. Quando finalmente a convidou para jantar fora, Mariana hesitou. Ainda havia medo. Ainda havia sombras do casamento antigo. Mas Dona Lúcia a incentivou com poucas palavras e muito coração. Ela disse que a filha precisava parar de viver como se o amor fosse sempre uma armadilha. Mariana foi, e aquela noite marcou uma virada delicada na história dos dois. O jantar foi simples, elegante, cheio de conversas honestas e risos que apareceram sem aviso. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que podia relaxar na presença de alguém. Roberto falou pouco sobre negócios e muito sobre a vida. Contou sobre o próprio divórcio, sobre os anos em que aprendeu a ficar sozinho sem se endurecer por dentro. Mariana se identificou com aquela história mais do que gostaria de admitir. Era bonito perceber que ele não a via como uma mulher quebrada, mas como alguém em reconstrução. E foi justamente isso que fez o vínculo crescer de forma tão forte. Em casa, Mara também já sentia a diferença. A menina observava a mãe com olhos atentos e percebia que ela sorria mais, dormia melhor e parecia menos pesada. Em uma tarde, ao vê-la se arrumar para sair, Mara perguntou quem era o motivo daquele brilho novo no rosto dela. Mariana, sem esconder o carinho que sentia, explicou que estava conhecendo uma pessoa boa. A filha não entendeu tudo, mas percebeu que a mãe estava mais viva, e isso bastava. Sônia, por sua vez, continuava tentando arranjar maneiras de enfraquecer Mariana. Viu o crescimento da antiga faxineira com inveja e aumentou as insinuações. Mas dessa vez já não tinha o mesmo poder. Roberto a escutava menos, Mariana a enfrentava com educação e Cléo estava sempre por perto para lembrar à amiga que ela não precisava se encolher diante de ninguém. O papel de Sônia na história começou a encolher exatamente porque a força dela era feita de aparência, não de verdade. O relacionamento entre Mariana e Roberto foi ficando mais evidente, não por grandes declarações, mas pelos gestos pequenos. Ele lembrava de detalhes que ela mencionava quase sem querer. Perguntava de Mara, mandava mensagem para saber se ela tinha chegado bem em casa. Mariana, que antes se sentia invisível, começou a perceber que era importante na vida de alguém. E esse tipo de cuidado mexia fundo com ela. Um dia, Roberto apareceu na casa dela com um gesto simples. Levou um pequeno presente para Mara, um livro infantil escolhido com atenção. A menina, que no começo mantinha certa reserva, se mostrou encantada com a delicadeza dele. Foi nesse momento que Mariana entendeu que o afeto dos dois não era só entre adultos. A filha também estava sendo acolhida, e isso era essencial para ela. Enquanto isso, o passado continuava distante, mas não apagado. Paulo ainda existia como cicatriz, como lembrança de tudo o que feriu Mariana. Só que agora essa lembrança já não dominava cada pensamento. A cada dia, o sofrimento antigo perdia força diante da vida nova que começava a se firmar. Mariana passou a se cuidar mais, a escolher melhor suas roupas, a olhar a própria imagem sem pena. Já não se via apenas como a mulher abandonada. Começava a se reconhecer como alguém valiosa, bonita e merecedora de amor de verdade. Foi nesse clima de amadurecimento que Roberto decidiu dar um passo importante. Viu em Mariana não apenas a mulher por quem estava se apaixonando, mas alguém com potencial real, capacidade e inteligência. Com apoio e sem forçar nada, ofereceu a ela uma promoção dentro da empresa. Não como prêmio sentimental, mas como reconhecimento justo pelo que ela vinha construindo com trabalho e dedicação. Mariana hesitou. Sentiu medo de não ser suficiente, mas Roberto foi firme ao lembrá-la de que ela já fazia tudo com excelência. E ela aceitou. Essa decisão mudou ainda mais a relação dos dois, porque Mariana finalmente entendeu que podia crescer sem pedir desculpas por isso. Ela já estava mais segura, mais elegante, mais inteira. A casa tinha mais cor, Mara tinha mais esperança e Roberto já fazia parte da rotina com naturalidade. O amor dos dois não parecia explosão, parecia raiz. E é justamente por isso que ele começou a ficar forte o suficiente
para enfrentar o que ainda estava por vir. Naquela noite, a campainha tocou bem depois do jantar. Mariana estava na cozinha guardando os últimos pratos, enquanto Roberto ajudava Mara com uma tarefa da escola na sala. A casa tinha aquele clima raro de paz verdadeira, com conversa baixa, cheiro de comida fresca e a sensação de que, finalmente, tudo estava no lugar certo. Mariana secou as mãos no pano de prato e foi atender sem imaginar que o passado estava parado do outro lado da porta. Quando abriu, deu de cara com Paulo. Ele não parecia o mesmo homem que a havia deixado meses antes. O antigo diretor, sempre confiante, agora estava abatido, com o rosto cansado, a roupa amassada e os olhos vazios de quem perdeu a direção da própria vida. Mariana o olhou em silêncio, sem tremer, sem desabar, sem voltar a ser a mulher que implorava por explicações. "Mariana, eu preciso falar com você", disse ele com a voz baixa. Ela não abriu espaço para que ele entrasse. "Fala daqui mesmo." Paulo respirou fundo, como se procurasse as palavras certas, mas o que saiu foi uma confissão tardia. Eu errei muito. A Fernanda me deixou. Foi embora com outro rapaz, da idade dela. Eu pensei que estava vivendo algo novo, mas perdi tudo. Quando percebi, já era tarde. Eu voltei porque ainda penso em você. Penso na Mara. Penso na nossa família." Mariana ouviu tudo com serenidade. Não havia mais o choque daquela primeira noite. Não havia mais o chão quebrando sob os pés. O que existia agora era lucidez. Ela sabia exatamente quem ele era, o que tinha feito e o preço da escolha que tomou. Antes que ela respondesse, Roberto apareceu atrás dela, calmo, presente, sem arrogância. Colocou a mão de leve na cintura de Mariana, não como quem marca território, mas como quem oferece apoio. Paulo viu aquilo e entendeu sem precisar de explicação. A vida tinha seguido. Mariana não estava mais sozinha. E, mais importante, já não estava disponível para a dor que ele tentava reabrir. "Eu posso consertar isso", insistiu Paulo, agora com os olhos molhados. "Posso voltar, tentar de novo, estar com vocês." Mariana balançou a cabeça devagar. "Você já tentou voltar uma vez, Paulo. Foi embora quando eu mais precisei e me deixou recolhendo os pedaços. Eu consegui me juntar de novo. Não vou me desfazer outra vez para caber no arrependimento de ninguém." Paulo ficou em silêncio. Pela primeira vez, pareceu perceber o tamanho da mulher que tinha perdido. Não a esposa silenciosa que sempre o esperava. Não a dona de casa que segurava tudo sem reclamar. Mas a mulher inteira que aprendeu a existir sem ele. Nesse momento, Mara apareceu no corredor, curiosa com a conversa na porta. Parou ao lado da mãe e olhou para o pai com aquele cuidado triste de criança que já sofreu demais. Paulo tentou sorrir, mas o sorriso saiu fraco. "Oi, meu amor." Mara observou o rosto dele por alguns segundos antes de responder. "O senhor vai embora de novo?" A pergunta caiu pesada no ar. Paulo desviou o olhar, sem saber o que dizer, porque, no fundo, a filha havia feito a pergunta mais verdadeira de todas. Ele havia ido embora uma vez, e agora voltava tarde demais para prometer algo que já tinha quebrado. Mariana percebeu o desconforto da filha e fez o que aprendeu a fazer durante todo o processo. Protegeu. Passou a mão no ombro de Mara e falou com firmeza tranquila. "Sua filha não precisa de promessas vazias, Paulo. Se quiser ser pai, você sabe onde estamos. Mas eu não volto para trás." Então ela fechou a porta. Não com raiva, não com espetáculo, com firmeza, com paz, com o tipo de decisão que não precisa gritar para ser definitiva. Do lado de dentro, a casa continuou viva. Roberto levou Mara de volta para a mesa e terminou a atividade com ela, enquanto Mariana respirava fundo na cozinha, sentindo o peso daquele encontro se desfazer aos poucos. O passado tinha batido à porta, mas já não tinha lugar ali. Mais tarde, quando a menina foi dormir, Mara olhou para a mãe com os olhos meio fechados e murmurou: "Mãe, você está diferente. Você parece feliz." Mariana sorriu, sentando-se ao lado dela. "Porque agora eu estou em paz." Mara fechou os olhos e adormeceu com tranquilidade. Mariana ficou olhando para a filha por alguns segundos e depois para Roberto,
que a esperava na porta do quarto com uma expressão serena. Ele não precisava dizer nada. A presença dele bastava. Mariana se levantou, foi até ele e pela primeira vez apoiou a cabeça em seu peito sem medo. Ele a abraçou com delicadeza, e naquele abraço havia tudo o que ela nunca teve: respeito, cuidado e permanência. Ela entendeu ali que não era preciso voltar para quem a destruiu só porque um dia prometeu amor. Às vezes, a verdadeira vitória é não abrir a porta de novo. É escolher a própria paz. É permanecer inteira. E foi assim que Mariana fechou o ciclo da dor e abriu, de vez, a porta de uma vida nova. Uma vida construída com dignidade, amor verdadeiro e a certeza de que mulher nenhuma precisa aceitar menos do que merece.